Olá, meu amigo barbeiro, tudo bem? Aqui é o Eduardo Ferreira, né, do Edu Barber Finance, e hoje a gente tem um assunto bem bacana para falar. Vamos falar sobre o Prolabore, tá? Uma dúvida que muitos barbeiros têm, pô, mas o que é Prolabore? Como que eu posso tá fazendo, né, calculando o meu Prolabore, ok? E qual o impacto, a importância do Prolabore dentro da minha barbearia, ok? Então hoje a gente vai falar exclusivamente sobre o Prolabore e seu impacto dentro da sua barbearia, meu amigo. Então roda a vinheta! Ok. Então hoje vamos falar, meu pessoal, sobre a importância, sobre o Prolabore, tá? Como que ele é uma ferramenta muito importante para a precificação dentro do seu serviço e para gestão da sua própria empresa, para a saúde financeira da sua barbearia, meu amigo. Mas Eduardo, o que seria o Prolabore? Tá, vamos lá, vamos colocar de forma mais, um pouco mais técnica, né? O que é o Prolabore? O Prolabore é a remuneração recebida pelos sócios administradores de uma empresa, né? Pelos seus serviços prestados, ok? Seu serviço prestado, desculpa, prestados, olha, né? Então, o Prolabore é uma remuneração. Okay? Trata-se de uma retirada mensal e se difere um pouco da distribuição de lucros e dividendos. Então, o Prolabore, ele não faz parte do lucro, tá? Ele é retirada, é uma retirada e ele não faz parte do lucro. Ele é diferente, ele não faz parte nem do lucro nem da divisão de dividendos, né? Que seria aqueles a remuneração pelo seu dinheiro empregado. Então, o Prolabore é uma remuneração sim para os sócios. Aí a gente fala, Eduardo, de forma mais simplista, seria como fosse o salário do patrão, né? Do dono da empresa. Esse é o Prolabore, é uma retirada, é um valor que é fixo, pode ser fixo, está fixado esse valor, e é uma retirada que acontece de forma mensal. Então é como se fosse um salário. Mas porque, por exemplo, quando eu falo salário, o Prolabore ele não vai incidir algumas coisas, pessoal. Por exemplo, o salário, você tem o FGTS, né? Tem o 13º salário que você tem que pagar. Caso você tenha uma empresa, você tem um empregado, ele não é Prolabore, ele é salariado. Tá? Mas o salário a gente coloca como fosse a retirada, né? O valor do sócio, né? Do dono da barbearia. E é super importante você ter um Prolabore. Mesmo você que está começando, está querendo abrir a sua barbearia e definir qual que vai ser o seu Prolabore, qual que vai ser o seu salário, né? O salário do dono, no caso, né? Que vai ser retirado mensalmente. Você tem que ter isso em mente. Quando você não tem isso em mente, você confunde o Prolabore com o seu lucro. Você acha que eu vou retirar o tanto que a barbearia produzir. Okay? Aí você começa a misturar já o seu ganho, tá? O seu Prolabore, as suas despesas, com as despesas da barbearia. E isso não é legal. Tá? Isso não é legal porque a sua barbearia ela nunca vai te dar lucro desse jeito. Ok? Você vai ter sempre que, por exemplo, esse mês sobrou 3 mil, então é meu. Mês passado sobrou 2.500. Foi tudo que sobrou, é meu salário. Então você está confundindo aí o seu Prolabore, a sua retirada, com o valor da barbearia. E aí você não consegue desenvolver algumas métricas que são muito importantes. Por exemplo, desenvolver metas para a sua barbearia, acompanhar, né, fazer uma estratégia mais empresarial. Por quê? Porque você não definiu quanto você ganha. Tá? Se você não define quanto você ganha, fica muito difícil da gente fazer o custo, né, elaborar o preço, né, do seu serviço. Porque você não sabe quanto você ganha. É claro que o pessoal sempre fala, Eduardo, eu quero ganhar o máximo possível. Ok, todo mundo sempre tem que ganhar o máximo possível, que seja, né, que Deus abençoe. Mas você tem que ser compatível isso com a sua realidade. Você tem que ser um pouco racional, tá? Você tem que levar em consideração qual momento que você está, se você está iniciando ou se você já tem uma boa clientela, qual que é o ritmo dessa clientela, o local que você está, tem muita coisa que você leva em consideração. Então, e você tem que, esse valor vai conseguir cobrir, vai me sustentar
ok? Tá? É claro, igual eu falo, todo mundo sempre quer o máximo, mas você tem que pensar no seguinte: a empresa, ela é um investimento, principalmente se você está começando hoje. Você não vai chegar lá e já querer um prolabore de 10 mil, 5 mil, 8 mil. Tá? Isso dependendo da situação onde você está começando, ele é quase inviável. Você está com uma barbearia aí que você cobra, sei lá, começou lá cobrando R$10, você quer ter uma retirada de 6 mil por mês. É incompatível, pessoal, tá? Se você está começando, você trabalha sozinho, isso ainda é incompatível, ok? Aí você está cobrando um preço que não vai cobrir os seus custos, não vai cobrir as suas despesas e muito menos te dar esse retorno, tá? Que é do Prolabore. Então o Prolabore, ele é super importante. Então a gente já deu aqui o conceito, né? Seria o que é o Prolabore, ok? Então, o Prolabore é uma remuneração recebida pelos sócios administradores da empresa pelo seu serviço prestado. Então, no caso, você aí, meu amigo, que está começando a sua barbearia, trabalhar sozinho, você tem que ter o seu Prolabore. Para colocar de forma bem mais simples, a sua retirada é o seu salário, tá? É o valor que a empresa paga pelo seu serviço prestado. Não somente como barbeiro, que é a parte técnica, mas também como gestor da sua barbearia, como sócio, como administrador da sua barbearia. Esse o Prolabore é responsável por isso. Ele quer dizer, ele é correspondente a esse serviço. Às vezes a gente confunde que, Eduardo, o Prolabore quer dizer a minha parte técnica, que eu corto cabelo ali. Não. Tanto que, por exemplo, quando você se futuramente você vai contratar um barbeiro, para, né, você está crescendo ali e vai contratar um barbeiro, você vai pagar uma comissão para ele, que não é igual ao seu Prolabore, ok? Tá? Não tem que ser igual e nem quer dizer, porque muitas vezes a comissão, a maioria dos barbeiros ganham por produtividade. O seu é o seguinte: o Prolabore, ele, quando ele é fixado, não quer dizer que quanto mais você cortou, mais você vai receber. Tá? O Prolabore, ele é fixado. Okay? É claro, com base em metas que a empresa consiga atingir, que sejam atingíveis. Tá? Mas se esse mês você cortou mais cabelo, não quer dizer que chegou no final do mês você tem que receber mais. O Prolabore é diferente. Por quê? Ele fixa um valor onde você consiga se sustentar, manter, né, ter o seu sustento ali, manter a sua vida, né, de pessoa física e sobreviver com esse valor e não impactar na gestão, nas finanças da sua barbearia. Então o Prolabore, ele é super importante, ok? Então agora que a gente já deu a parte técnica do Prolabore, tá? Eu vou falar o seguinte: o Prolabore, Eduardo, qual que é a importância, Eduardo, de você definir um valor ali do Prolabore, ok? Bom, pode ser que alguns empreendedores que estão começando, né, alguns barbeiros que estão começando hoje sua barbearia, abrindo sua barbearia, não compreendam talvez a relevância e a importância de você definir, tá, um Prolabore para você. No entanto, esse passo ele é muito importante. A partir do momento que você define o Prolabore, você vai estar contribuindo com certeza com a saúde financeira da sua empresa. Então o Prolabore, ele é fundamental. Por que ele é fundamental, Eduardo? Porque a organização financeira é muito importante para qualquer negócio, para uma barbearia, qualquer empresa que está começando, ok? Principalmente para uma barbearia, que eu que falo direto com meus amigos e companheiros barbeiros. E é comum que o barbeiro que está iniciando ali, começando a sua barbearia, ele use o dinheiro que é do caixa, o dinheiro da empresa, tá? Sempre que para suprir as suas necessidades, ou ainda, né, que pague contas que são suas, tá, e retire todo o lucro da empresa, tá? Que isso aí não é, por exemplo, é algo que vai acabar impactando com certeza a saúde financeira da sua barbearia, da sua empresa. Então a vida financeira pessoal do barbeiro deve permanecer separada, totalmente separada da vida financeira da barbearia, tá? Então você não pode chegar lá, por exemplo, Eduardo, hoje eu tenho que pagar uma conta aqui, pego o dinheiro no caixa e tal, e pago. Se você começar a fazer isso, pessoal, você vai exonerar, tá? Quer dizer, sobrecarregar o seu caixa, a sua barbearia, e daí muitas vezes você vai ter alguns problemas, tá? Vai ter problemas financeiros. Por quê? Porque não vai ter dinheiro, o dinheiro não vai estar fluindo ali
na sua barbearia, tá? Então a vida financeira sua pessoal tem que ser separada da sua vida jurídica, tá? Então a pessoa física, você é diferente da pessoa jurídica, da empresa. Lembre-se que o que é o Prolabore? A gente já falou sobre o conceito dele. É uma retirada pelos serviços prestados pelo sócio, né, ou o dono da empresa, os administradores. Você não é somente o barbeiro. Tá? Por mais que eu sei que no começo ali é comum, eu faço isso, que a gente desempenha vários papéis, tanto os papéis como barbeiro, que é a parte, né, mais técnica, a gente faz isso, só que você também tem que desenvolver outras partes que não são partes técnicas, são partes mais gerenciais, comportamentais. Então, e esse valor, o Prolabore, ele não só ele tá te pagando também pela sua parte técnica ali, mas principalmente porque você é o dono. É isso que ele está fazendo. Ele está te remunerando pela sua prestação de serviço como dono. Então você tem que se enxergar como dono. Logo, se você é dono, né, existe uma separação entre você ser o dono e você ser a empresa. Então, às vezes, o que nós confundimos? Né? Tá começando ali o barbeiro. Ele acha que a empresa é ele. Ok? Eu sou a empresa. Tá? Agora lembrei como fosse. Tem um ditado, ok? Deixa eu lembrar aqui. Tá. Tem um famoso, né? Foi o rei da França, chamado Luís, tá? Luís XIV, que ele ficou famoso por falar o seguinte: eu sou o Estado, né? A sua frase, o que ele falava? Pô, eu sou o absoluto. Então, às vezes a gente confunde como achando que, pô, eu não sou o barbeiro, eu não sou o empresário, eu sou a empresa. A empresa sou eu, tá? É claro que, evidentemente, que você trabalha, se você não trabalhar, principalmente a gente está no começo ali, se você trabalhar, a empresa ela não vai para frente. Ela depende muito de você. Mas você tem que fazer essa separação, principalmente aí, a gente falando do Prolabore, essa separação entre você e a empresa, tá? Você está criando uma empresa. É como se fosse quase igual um filho. Ok? A gente cria os filhos e no começo eles são muito dependentes da gente. Mas a gente cria o filho para quê? Para futuramente ele não depender da gente. Tá? Futuramente ele conseguir andar com as suas próprias pernas. E você que é barbeiro, eu sei que assim como eu, muitos outros barbeiros, o que a gente almeja? Que um dia a sua barbearia possa andar com as suas próprias pernas. Ela não seja tão dependente de você. Mas para que haja isso, você vai ter que vai ter que se educar e dar uma educação correta, né? Vamos fazendo aí um link sobre, né, parafraseando, né, a barbearia como fosse um filho. É isso, você tem que ter a educação, o conhecimento para quê? Para futuramente a sua barbearia caminhar com as próprias pernas. Mas no começo, sim, no começo realmente ela vai depender muito de você, assim como o seu filho depende, quem é pai, né, ou mãe aí, quem é barbeiro, barbeira, e com certeza vai saber o que eu tô falando. No começo, eles dependem muito de você. E a nossa, né, o nosso empenho acaba sendo um pouco maior no começo, tá? Tem que ser maior no começo. Então no começo você vai sim cortar o cabelo, você vai fazer a parte administrativa, você vai fazer a parte de marketing, você vai fazer a parte de vendas, você vai fazer a parte de recebimento. Então você acaba fazendo tudo isso. Mas se você levar de forma assim correta, certo? Por exemplo, fazendo, né, o se educando, na verdade, futuramente, quando a sua barbearia crescer, ela vai começar a andar com as suas próprias pernas. E você pode chegar naquele estágio, né, que muitos almejam, onde você não precisa estar dentro da sua barbearia para você ganhar dinheiro. Já imaginou isso? Pô, Eduardo, mas como isso? Sim, você não precisa estar dentro da sua barbearia para ganhar dinheiro. Tá? Você pode ganhar dinheiro, aí você vai ter uma empresa que ela sim, a gente chama que é uma empresa, seria uma empresa autogerenciável. Ela mesmo se gerencia e ela vai te dar uma renda por mês. Olha que coisa bacana. Só que isso, pessoal, falar é muito fácil, tá? Falar é muito fácil. Falar, Eduardo, mas todo mundo quer isso. Mas
a gente tem que pagar um preço. E esse preço são alguns hábitos que devemos iniciar desde da fundação da sua barbearia. Se você, ou não desde a fundação, mas se você está ali patinando, fala, poxa, mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que fazer de diferente para que futuramente eu tenha uma empresa, uma barbearia que ela caminhe com as próprias pernas, que ela me dê uma renda, né? Te dê os chamados dividendos, né? Pô, você investiu na sua barbearia, hoje você tem, e ela todo mês ela te retorna um valor X, valor Y, sem você estar lá. Ó, que coisa maravilhosa. É muito bom. Todo mundo almeja isso. Só que para chegar nesse ponto aí, por que alguns chegam e outros não? A questão da gestão. Ok? A gestão, disciplina, aplicar aquilo que se está proposto. E não é fácil. Eu mesmo luto todos os dias, assim como vocês aí. A gente está sempre na luta para quê? Para criar essa empresa autogerenciável, essa barbearia autogerenciável, que ela mesma possa andar com as próprias pernas, que ela não precisa depender de você para tudo, que você possa às vezes se locomover e até se destinar a novos projetos. Ó, que bacana, né? Você destinar a novos projetos porque você tem tempo e assim ter outras fontes de rendas, tá? Por exemplo, se você é barbeiro, muitos barbeiros hoje eles dão cursos. Que legal, bacana, acho muito bacana, parabéns mesmo. Mas, por exemplo, o barbeiro dá curso, ele tem que dar curso e ele tem muitas vezes a sua barbearia. Poxa, às vezes se ele começar bacana, dar um curso aqui, outro curso ali, quando ele está dando curso, ele não está na barbearia. E aí, ele deixa de ganhar? Se a barbearia dele estiver bem organizada gerencialmente, não, ele vai continuar ganhando. Olha que bacana, ele ganha, aí ele até amplia a sua renda, né? Ele tem uma barbearia, que tem barbeiros, tem uma equipe que ele pode confiar, que ele gerencia, que ele delega, tá? E além disso, ele também tem outra profissão, que é a parte de educação, que daí ele está ganhando ali também o seu dinheiro com curso. Isso é muito bacana, vale muito a pena. Mas ele tem que, primeiro, percorrer um caminho aí para chegar nesse equilíbrio, que não é tão fácil, tá, pessoal? Porque ele tem que saber gerenciar para delegar. Delegar, pessoal, é diferente de delargar, tá? Não é largar na mão dos outros lá, não, tá? Você nunca larga sua empresa na mão dos outros. Ok? Tem aquele velho ditado que diz o seguinte, né? O que engorda o boi é o olho do dono. Então você não pode perder a sua barbearia de vista, jamais. Só que a partir do momento que você começa a ter um conhecimento de gestão, né, de conhecer a sua empresa de forma administrativa, você vai sair cada vez da sua parte mais técnica e ir para a parte mais gerencial, acompanhar, aprender sobre essa parte gerencial. Para quê? Para a sua barbearia se tornar livre, né, independente, não dependente de você totalmente, ela mais independente, tá? Então, para isso entra a parte de gerenciamento. Todo mundo quer, eu vejo ali que muitos barbeiros falam assim: poxa, o sonho deles é ter uma barbearia, ter uma equipe e poder, né, por exemplo, não precisar se matar ali, né? Ele tem uma equipe ali, tem uma barbearia, que a barbearia lhe dê uma boa renda, tá? Mas, para isso, ele tem que fazer a parte o quê? De administrativo, gestão de pessoa, gestão de processos. Tem várias coisas que tem que fazer e não é a parte técnica. Aí, onde algumas vezes eu me pego ali, né, converso com os barbeiros e vejo, poxa, o cara está se dedicando à parte técnica, que é importante? Sim, é importante para o seu cliente, mas vai chegar num ponto que o seu cliente ele tem que cortar com outras pessoas ali da sua equipe. E não é só o corte em si, lembra, né? Não é só cortar o cabelo, você tem que fazer outras coisas também que influenciam tanto para o seu cliente e vão influenciar para a sua empresa também. Então você vai sair da parte técnica para ir para uma parte mais de administrativa, de gerenciamento, de gestão. Só que para você fazer isso, educação, a gente tem que sempre conhecer, sempre estar aprendendo, ok? Então, voltando lá ao nosso Prolabore, como ele é importante, super importante para você, barbeiro, né? Principalmente você que está começando, tá? E aí a pergunta é o seguinte: Eduardo, como que eu posso, certo? Determinar ou, né, calcular qual o valor do meu Prolabore? Como vai ser, né? Como é determinado o valor do Prolabore? Bom, pessoal, de antemão eu posso falar para vocês aqui, não existe, certo? Um valor fixado, assim, é obrigatório pagar tanto.
X ou Y. Isso não existe. O que se existe é o seguinte: existem as leis trabalhistas no Brasil, né, que estabelecem que um valor não estabelece um valor máximo de prolabore. Se você quiser colocar aí 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão de prolabore por mês, pode, olha. Pode, se sua empresa está dando lucro, tudo isso aí, consegue pagar o prolabore, né? Pode sim. As leis trabalhistas no Brasil não estabelecem o valor do teto do prolabore, apenas o piso. Quer dizer, o piso seria o quê? Seria o mínimo que você deve pagar de prolabore. E qual que é o mínimo? É sempre com base no salário mínimo vigente no país, no caso, no Brasil. Então, Eduardo, quanto que eu posso, então, o meu prolabore tem que ser com base no salário mínimo. É o piso, é o mínimo que você pode declarar como prolabore, tá? Então, é o salário, o valor do salário mínimo, ok? Tá? Que hoje está em volta de 1.212, se eu não me engano, está 1.212 o salário mínimo. Ah, Eduardo, então esse é o mínimo. Mas vamos supor lá que você como barbeiro, meu amigo, você quer, não um salário mínimo, você quer um de R$2.000. Eu posso, Eduardo? Pode. 3 mil? Pode, tá? Tudo pode, desde que sua barbearia consiga, né, a tá custeando, na verdade, esse valor. Então não é tão simples assim. A gente tem que botar um valor que seja de acordo com a realidade da nossa barbearia, ok? E isso vai influenciar o quê? Na formação do preço do seu serviço. Por isso que eu falo, tá tudo conectado e interligado. Se você coloca um prolabore que não seja compatível com a realidade da sua barbearia, muito dificilmente você vai conseguir chegar e atingir essas metas. Okay? Metas são ótimos, né? Metas são métricas que nos direcionam de forma estratégia. Só que se você tem que ter metas que sejam atingíveis. Tá? Por isso que eu falo. Então, poxa, a realidade a sua realidade atual. Tá? Você tem que ter, primeiro o quê? Diagnosticar qual que é a sua realidade atual. Aí sim você decidir o que você gostaria de fazer, né? Qual que é o seu plano para o futuro e agir sobre isso, tá? Mas uma das primeiras coisas que você tem que fazer é identificar, é se orientar sobre a posição que você está hoje. Ô Eduardo, eu estou num bairro aqui que infelizmente nesse bairro eu não posso cobrar mais que 20, 30 reais. Poxa, se você vê que esse bairro, você não tem, esse cliente ele não está disposto, né? Por mais que o serviço seja bom, às vezes ele não é questão só do serviço. Fala, não, Eduardo, só oferecer um serviço. Às vezes você oferece um serviço bacana, ótimo, né? Com muitos atrativos, mas ele não, esse serviço, ele não acrescenta valor para aquele cliente. Não que ele não representa valor para todos os clientes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A barbearia do seu Elias, eles têm o estacionamento coberto e tem, se eu não me engano, tem até o pessoal ali que manobrista, tá? Bacana. Você vê que os clientes dele todos têm carros, né? A grande maioria tem carros. Então, para eles é um atrativo. Certo? Estacionar, vou cortar o cabelo. Mas não tem lugar onde estacionar. Isso aí já é ruim, tá? Por exemplo, então isso aí é um dos atrativos. Acaba agregando valor para ele. Mas nem todo mundo tem um carrão ou um carro bacana e tem muita gente que pega ônibus. Então, pro cara, você ter um espaço, ela fala assim, tenho aqui um estacionamento coberto, tudo, com manobrista e tudo. Mas o seu cliente, ele vai trabalhar de ônibus, ele só usa o carro só, e às vezes ele tem um carrinho ali, mas é final de semana para sair, mas o dia a dia dele é só mais andando de ônibus. Poxa, não, tipo assim, não é compatível. O seu cliente vai falar assim, velho, não é que isso é ruim, mas eu não vejo valor nesse serviço. Esse valor que você está agregando aí, para mim, se ter ele ou não ter, não faz diferença. Então acaba não agregando valor para você. E daí, por exemplo, para que vai fazer parte do seu preço? Né? Não vai fazer parte do seu preço, ok? Tá? Então tem que sempre tomar cuidado. Então você vai sempre elaborar o seu prolabore com base na sua realidade, com a realidade que você está inserido ali no momento,
Tá? Então, a primeira coisa é identificar isso, identificar qual que é, né, qual que é a sua posição, qual que é o seu público, o seu mercado onde você está inserido. A partir do momento que você identificou, o que você vai fazer? Você vai, né, planejar, né, decidir o que você quer fazer. Aí, poxa, eu quero ir para outro lugar, eu quero aumentar aqui. O que você quer fazer? Aí você vai decidir. Decidindo, aí você vai agir. Tá? Aí você tem que botar a mão na massa, ok? Tá? Então vamos lá. Pô, Eduardo, poxa, mas aí, como é que eu posso calcular meu Prolabore? Eu vou dar um exemplo para vocês que você pode fazer aí na sua barbearia, você que está começando, é um exemplo bem fácil aí. Se quiser anotar, tá? Vai, vamos lá. Vamos pegar o seguinte, para a gente basear o nosso padrão, né, de Prolabore, da sua reteada, você primeiro tem que identificar um valor. Um valor que seja, vamos lá, volta a falar, seja compatível com a sua realidade. Poxa, Eduardo, então vamos supor que 2.500, tá? Vou colocar aqui uma coisa assim, 2.500 seja um valor que você fala, Eduardo, para me iniciar, né? Vamos supor que você estava num trabalho aí que você ganhava 2.000, certo? Tá? 2.000 ou 2.300. Aí você fala, poxa... Aí você pegou um dinheirinho, pegou tudo lá e falou assim, vou investir, vou fazer uma barbearia. Mas eu precisava, para mim sobreviver tudo, é no mínimo 2.500. Tá? Então você pode fazer um Prolabore de 2.500. Ok? Então eu já chego lá. Aí você tem que calcular agora, ver se esse valor vai ser compatível com a realidade da sua empresa. Tá, você vai trabalhar então, 2.500 é o valor que a gente decidiu. Agora vamos ver quanto que isso vai impactar no preço do seu serviço na sua barbearia. Vamos supor, tá, que você trabalha aí 8 horas por dia na sua barbearia. 8 horas e você vai trabalhar aqui de terça a sábado. Geralmente o pessoal folga domingo e segunda. Então, terça a sábado. Vamos supor, é só um exemplo, tá, pessoal? Depois, se você for, Eduardo, mas eu não vou trabalhar 5 dias, vou trabalhar 6, beleza, vou trabalhar 7, beleza, só pegar essa quantidade de horas, que são 8 horas, e multiplicar pela quantidade de dias. No caso aqui, eu tô de terça a sábado, são 5 dias. 8, né, vezes 5 são 40 horas por semana que você vai estar trabalhando, tá? Isso aqui é uma média, pessoal. Eduardo, mas eu trabalho mais de 40 horas. Não. Pessoal, é só para questão de exemplo. Então, dão 40 horas por semana. O mês padrão, geralmente, é 4 semanas. Então, se eu tenho 40 horas por semana, eu vou multiplicar essas 40 horas por 4 semanas. Ok? Tá? Então, vão ser 40 horas vezes 4 semanas. Que vai dar um total de horas por mês trabalhada de 160 horas. São 160 horas. Só que, poxa, Eduardo, nesses 160 horas, tá? Aqui eu não estou levando em consideração, por exemplo, almoço. Você for almoçar, tem que descontar. Então vamos supor que todo dia você tem ali 1 hora, você quer ter 1 hora de almoço. Tá? Todo dia, Eduardo, vou ter 1 hora de almoço. Beleza? Tá, 1 hora por dia, nos 5 dias são 5 horas por semana. Você vai ter de almoço. Em 4 semanas são 20 horas. Então, dessas 160 horas, você vai tirar 20 horas. Que vão ficar 140 horas trabalhadas por mês. Pô, agora descontei um horário de almoço, né? É 1 hora por dia que eu tiro de almoço. Dão 5 horas. E nessas 4 semanas, no mês, vão dar 20 horas total de almoço. Tirando minhas horas total de 160, eu vou ficar com 140 horas. Beleza? Beleza. Bom, vamos supor que esses 140 horas, pessoal, são 100% do seu dia trabalhando. Vamos supor que, tirando o almoço, toda hora sua agenda está cheia. Isso é verdade? Não, Eduardo, geralmente isso não acontece. Então, o que a gente aplica, então, para você saber se isso aqui, quanto que ele vai afetar no seu preço, ele vai fazer parte do seu preço, desses R$2.500, tá? Então, vamos supor assim, dessas 140 horas, você vai multiplicar ela, geralmente a gente coloca 60%. Tá? Principalmente você que está começando aí, para você ter uma base. Pô, então, 60% do tempo eu vou estar trabalhando. Dificilmente vai estar 100%. A gente fala, às vezes vai ter um dia que você vai trabalhar o dia inteiro, no outro dia você não trabalha o dia inteiro, né? Então vai ter dia que vai ter agenda lotada, vai ter dia que não tá. Então a gente vai fazer uma média ali para ficar mais próximo da realidade, ok? Então vamos supor, 140. Sabe o que você vai fazer? 140 vezes
60%, tá? Vai dar 84 horas, tá? Ok? 84 horas, tá? Eduardo, tu tem 140 horas trabalhadas, ok? 140 horas que sobrar para mim trabalhar. E você não vai trabalhar essas horas 100%, né? Às vezes vai encher a sua agenda, Deus abençoe, mas às vezes também a gente tem que ter a realidade que nem sempre vai ficar 100%, enchendo toda hora. Depois, com o passar do tempo, você vai trabalhar e se Deus abençoar, Deus te abençoe, que enche 100%, você precisa contratar outra pessoa. Mas no início a gente tem que ser né? Tem que ser otimista, mas não tão sonhador, não pode ser irrealista, tá? Otimista, mas não irrealista. Então, vamos lá. Então, como que eu sei, Eduardo, que os 60% de 140? É você pegar os 140 e multiplicar por 0,6, que vai te dar 84 horas. Então, é 84 horas de trabalho que você está se propondo a trabalhar. É a sua meta para chegar naqueles 2.500, ok? Essas 84 horas de trabalho, o que a gente vai fazer? Ó, essas 84 horas de trabalho, elas vão dar o seguinte, ó. São 84 horas. Vamos supor que cada serviço você gaste meia hora. E você, em uma hora, você faz 2, aí você vai multiplicar isso por 2. Então você tem que atender 168 clientes, ok? Para chegar nessa sua meta ali, 168 clientes, tá? Vão ter que ser atendidos. Isso eu estou falando, pessoal, só do Prolabore, só o impacto do Prolabore, não é o preço, não é a precificação completa, porque depois ainda falta o custo e ainda falta as despesas, ok? Então aqui eu estou te dando só como que vai afetar nesses 168 clientes aqui, que são 60%. Quanto que ele vai, quanto que você vai estar cobrando, que essa parte é só para pagar o seu Prolabore. Então são 168 clientes, são 84 horas. Lembra dos 2.500, certo? Então, por exemplo, agora se você pegar, ó 2.500 e dividir por 84 horas, você vai ter um valor de R$ 29,77. Pô, Eduardo, mas é R$29 que eu vou cobrar no meu corte ali? Não, não é 29 que você vai cobrar no seu corte, ok? Isso aqui é só o peso do Prolabore na sua barbearia. Só que isso aqui tá por hora. Lembra que eu falei para você? Por exemplo, para a gente saber a quantidade de cliente foi 168, não é? Agora aqui tá por hora. Cada serviço você demora quanto? Meia hora. Então você vai dividir isso aqui por 2. Dividindo por 2, cada serviço seu que você está efetuando, cada corte de cabelo, R$14,88 vai ser para pagar o seu Prolabore de 2.500, tá? Isso aqui Eduardo, então eu tenho que cobrar R$14,88? Não, jovem gafanhoto, não é isso. Você vai ter que cobrar mais ainda, porque você ainda tem os seus custos com matéria-prima, seus custos fixos, né, e as suas despesas fixas com aluguel, água, luz, ainda não foi colocado aqui, mas eu vou dar só como exemplo, tá, pessoal? Só como exemplo. 14, você chegou lá, pô, 14,88. É o que eu tenho que cobrar para pagar os 2.500 me retirar todo mês. Beleza. Isso se eu trabalhar 60%, tá? Tá sendo mais realista, tá? Que no começo não conhece tem todo mundo. E vamos supor, como exemplo, que você já sabe que é 14,88 e você fez os seus cálculo certinho ali, verificou a quantidade de custo por serviço, as suas despesas fixas, aluguel, água, luz, tudo, e isso tudo ficou, vamos supor que mais R$5, ok? Tá? Então tudo legal. Cada corte você tem R$14,88, né? Para pagar o seu Prolabore. E mais R$5 que é seus custos, né? Seus custos com matéria-prima e tudo. Suas despesas como fixas, né? Seus custos fixos como aluguel, água, luz, ok? E daí você vai juntar os dois e deu lá o quê? R$19,88. R$20 o seu corte. Vai ser o preço do seu corte, no caso ali, ok? Voltando a falar. Aqui eu não fiz, pessoal, não calculei o seu custo, tá? Aqui só foi um exemplo para você ver como que o Prolabore ele está afetando o seu preço. E é importante você ter ele definido, ok? Aí se você trabalhar depois ali certinho, bater essa meta aí, 168 clientes, se você atender, tá? Ah, Eduardo, mas é difícil, aí você pode, vai começar a criar, igual eu falei para vocês, você começa a criar
metas, né? Poxa, 168 clientes no mês, tá? Se eu dividir por 4 semanas, né? Vou ter que atender 42 semados. 42 clientes por semana. Se eu dividir isso aí por dia, eu tenho que atender o quê? 9 clientes, no caso, 8,4, não tem como você entender, mais 9 clientes por dia. Para mim chegar o quê? Nesse valor lá de 2.500. Pô, Eduardo, mas 9 clientes por dia dá? Claro que dá. É meia hora, pessoal. Isso aqui, 60% do tempo você vai estar trabalhando, tipo assim, não vai estar atendendo. Tá? A sua capacidade produtiva ali é bem maior. Seria, eu acho que quase 12 clientes por dia. Você vai estar atendendo 60%, que são 8. Tem dia que você vai atender 9, 10, tem dia que vai atender 5, 6. E aí ele vai, tá? No fim tem a média total. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, pessoal? Quem gostou aí, pode deixar um like, dar um joinha ali pra gente sobre esses temas, sobre gestão para barbearia, para barbeiro. Você, meu amigo barbeiro, que muitas vezes eu falo diretamente com você que é microempresário ou MEI, né? Que está iniciando a sua barbearia ou trabalha sozinho ali e está buscando alguns conhecimentos aí na parte de gestão e de finanças, ok? Espero que tenham gostado, dá um curtir, só seguir a gente também nas redes